Boa noite! Vamos entrar ao vivo aqui para a gente iniciar a nossa live de quarta-feira. Vou fixar aqui o tema de hoje, que é para falar sobre pais ansiosos, filhos super protegidos, né? Eita, peraí, deixa eu escrever aqui: pais ansiosos e filhos super protegidos. Eita. Pronto, vou fixar aqui. Fixar. Sejam bem-vindos à nossa live. Semana passada não tivemos. Boa noite, tudo bem, Selma? Tudo bom por aqui também. Um calor hoje no Rio, gente. Hoje tá muito, muito quente. Deus que me livre. Quando começa a esquentar, é com vontade. Tô aqui suada. Ia ligar o ar-condicionado da sala, acabei não ligando. Vou aguentar esse calorzinho. Tá ventando, mas não o suficiente, né? E aqui quando esquenta é de matar. Deixa eu só ver esse aqui. E hoje nosso assunto vai ser um assunto bem interessante, né? Que vocês escolheram, que é para falar um pouco sobre pais ansiosos, medrosos e as consequências, né, para os seus filhos, porque normalmente envolve superproteção. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais as consequências, né, da superproteção dos pais para esses filhos, para esses pais, né, para todos de forma geral. Gente, meu cabelo tá todo esquisito hoje porque eu pintei, né? E no dia que pinta fica um cão, mas depois melhora. A gente espera. Esperar um pouquinho, só para o pessoal ir entrando. Hoje eu atrasei 2 minutinhos aqui. Essa semana que começou um tanto caótica aqui em casa, com filha bem gripada. Ela tá melhor, mas hoje ainda teve febre. Eu achei que não fosse ter mais, porque ela tava bem melhor, mas acabei de verificar que ela ainda tá com febre. Então essa gripezinha tá esquisita, né? Tá judiando. Gente, não sei se a gente espera ou se já vai iniciando. O pessoal que for chegando vai entrando aí, né? Eu acho que a gente já pode ir começando. Ai, gente, que calor. Então vamos lá, né? Primeira coisa é conversar um pouco sobre essa questão da superproteção dos filhos, que é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência, né? A gente está entrando agora numa geração de filhos únicos ou de poucos filhos, né? Na maior parte das vezes. E a consequente quase pressão, né, que os pais têm em cima desses filhos. Pais que ficam... Ai, deixa eu só ver aqui, gente, tirar só o som aqui. Pais que acabam superdimensionando esses filhos, idealizando demais, acabam educando com excesso de cuidado, de zelo, né, como se não pudesse errar, né? Os pais que começam a criar uma expectativa muito grande em cima desses filhos. E aí, gente, estão me ouvindo bem, né? Tá tudo direitinho aqui. Tô achando estranho esse Instagram hoje. Com pouquinha gente, normalmente tem mais, enfim. Mas vamos lá. O que a gente chama, né, de superproteção, né? Quando que a gente pode identificar essa superproteção? Primeiro que a gente tem visto uma geração que não pode se frustrar, né? Os pais... Boa noite, Télvia. Os pais entram numa coisa de educação com seus filhos como se esses filhos não pudessem ter nenhum tipo de frustração, não podem ouvir não podem... os pais não querem ver que seus filhos tenham qualquer tipo de sofrimento e fazem de tudo para poupar esses filhos do sofrimento. E aí, por que isso é ruim? É claro, gente, ninguém gosta, eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhas, é óbvio que o sofrimento dos nossos filhos é muito doloroso pra gente, mas tem algumas coisas que são próprias do desenvolvimento e que a gente não pode privar nossos filhos de viverem sem consequências para eles, né? São pessoas que eu tenho visto, né, muitos adultos jovens, assim, de 20 e pouquinhos anos, que parecem adolescentes, né, com muita imaturidade emocional, porque simplesmente tiveram uma vida de muitas facilidades, né, com pais, mães, cuidadores, né, que se desdobram por esses filhos, que fazem tudo por esses filhos, inclusive
privando esses filhos de deles próprios desenvolverem recursos para enfrentar os desafios que eles têm ao longo da vida, que todo mundo tem, né? A gente chega ao ponto de ter, por exemplo, eu já tive casos assim, de pais que fazem a prova do seu filho na escola, né? Prova que era online, né? Nesse negócio do online, e mas ele não vai dar conta, então eu cheguei a fazer a prova para ele. E a gente explicar que isso, na verdade, não é uma ajuda, né? Você acaba... mas ele ia se dar mal. Deixa se dar mal, né? A gente precisa ter consequências na vida. Quando os pais começam a fazer de tudo para que esses filhos não tenham consequências das atitudes deles, eles começam a se tornar cada vez mais inconsequentes, né? Acham que nunca vão ter um resultado negativo, acham que o mundo está aí para servi-lo, né? Aqueles pais que de repente o filho está com algum problema na escola e os pais vão lá tirar satisfação com a escola, ao invés de entender com esse filho o que está acontecendo, por que ele está tendo esse problema, é só ele que está tendo, o que tá, né? Ele está com alguma dificuldade específica, o que está havendo ali, né? Normalmente a gente já quer ir resolver e achar que encontrar alguém, algum responsável por estar gerando no nosso filho aquele tipo de problema. E isso tudo, gente, isso é muito preocupante, porque a gente não prepara as pessoas para elas enfrentarem a vida real, né? O mundo lá fora não é assim. A gente não pode criar os nossos filhos numa redoma onde nada de ruim aconteça, onde a gente super protege, onde a gente está ali o tempo todo disponível, tá ali tomando a frente, evitando que ele passe por qualquer tipo de problema, porque a vida não é assim. E aí quando ele cresce um pouco mais e começa a entrar na vida adulta, aí bate o desespero, porque ele não consegue se frustrar, ele não suporta nenhum tipo de frustração, né? Acha que chega no trabalho cheio de exigências, por exemplo. Isso é uma queixa muito comum em empresa, né? Que os jovens chegam muito imaturos, muito cheios de exigências em relação às coisas, sem ter muito para oferecer ainda, né? Thelvia, eu sou super protetora, com medo de que algo aconteça com ele. Então, Thelvia, esse é um comportamento muito comum de pais muito ansiosos, né? Que ficam sempre muito tomados por pensamentos negativos. E aí, o que acontece? É muito comum atitudes do tipo não permitir que seu filho vá no passeio de escola, né? Com medo de que aconteça alguma coisa. A gente começa a privar os nossos filhos de algumas experiências que ele pode ter para desenvolver a própria autonomia, para que ele possa aprender a se relacionar, né? Aprender a lidar com as questões dele. De alguma forma, eles precisam passar por isso, né? É claro que a gente tem esses receios e sofre por não deixar eles fazerem nada. Pois é, porque essa é uma questão que é sua e você precisa trabalhar, porque você não pode privar seus filhos de viverem as experiências próprias das idades deles, né? Cada idade vai ter o seu nível de autonomia e a gente tem que possibilitar isso e não privar que eles adquiram essa autonomia, com medo de que algo aconteça. Gente, a gente nunca vai ter garantias de nada. A gente não pode impedir que nossos filhos façam coisas com nossos medos, né? A gente tem que tratar os nossos medos, a nossa ansiedade, né? Inclusive porque a gente passa isso para os nossos filhos, criando um ambiente pouco saudável para eles crescerem, né? A gente acaba passando uma mensagem de que o mundo é muito perigoso, de que tudo é muito inseguro, de que coisas ruins podem acontecer a qualquer momento e de que a vida não te traz segurança. E aí os nossos filhos podem crescer adultos inseguros, por exemplo, né? Pais superprotetores, adultos inseguros. Porque a gente sempre fica com essa... Isso é muito comum, um relato de adultos que são ansiosos, que são inseguros. Eles relatam que a mãe ou que o pai eram assim, né? Que sempre estavam... tinham muito medo de que alguma coisa acontecesse e sempre passavam essa imagem um pouco para os filhos de que o mundo é muito perigoso. E aí esse filho passa a acreditar nisso, né? Passa a ter medo de viver e de experimentar situações. Então a gente precisa cuidar disso, porque isso é um problema que é nosso, não deles, né?
E aí tem algumas consequências que pode ter, não só para os nossos filhos, mas para a gente também, para a família. Uma dessas consequências da superproteção, por exemplo, é a síndrome do ninho vazio. O que é isso? Quando os filhos crescem e batem asas, né, saem de casa, os pais que viveram muito em função desses filhos, muito empenhados nessa maternagem, nesse papel de pai, né, em exercer quase que exclusivamente voltados para esse desenvolvimento dos seus filhos, eles acabam vivendo essa síndrome do ninho vazio. Quando os filhos saem de casa, a vida desses pais perde o sentido, né? É muito comum dos pais quase deprimirem, né? São sintomas depressivos que passa a ter, porque a vida é isso, é a síndrome do ninho vazio. Meus filhos foram embora e agora? O que eu faço? O que eu faço da minha vida? E aí, quando isso acontece, é que a pessoa vai pensar, nossa, eu passei, sei lá, 25 anos da minha vida em função dos meus filhos. E aí eles cresceram, né? Porque essa é a nossa missão enquanto pais, né? Os nossos filhos, eles têm que ir para a vida, eles têm que ter a vida deles, ter vida própria, e trabalhar e viajar, às vezes tem que sair até do país. E aí você se vê sozinha, né? Sozinha. E aí você questiona, o que eu fiz na minha vida durante esse tempo todo? Além de ficar vivendo a vida dos meus filhos. Então a gente precisa ter esse cuidado. Boa noite, Catarina. Uma outra coisa, né? Uma outra consequência, além da síndrome do ninho vazio, que pode ter é a decepção desses pais. Decepção? Como assim? Quando a gente cria os nossos filhos de uma maneira muito super protegida, normalmente a gente alimenta muitas expectativas também. A gente tem um ideal de filho na mente e fica querendo que o nosso filho desempenhe esse papel de alguma forma. Só que ele nunca vai desempenhar. Por quê? Porque esse é um ideal que a gente que cria, né? Não é o que a pessoa tem, não é o que ela é de fato, porque nunca é. É uma expectativa que a gente alimenta, que a gente idealiza e que o filho não corresponde, porque essa idealização é imaginária, não é baseada em quem nossos filhos são, né, com as suas características de personalidade, que independem muitas vezes da nossa vontade. E aí esses pais que tinham esse ideal de filho perfeito, muitas vezes se decepcionam, porque os filhos não se adequam a esse ideal. E além desses pais se decepcionarem, né, porque não era dessa forma que você imaginava, os seus filhos também podem conviver com um sentimento de fracasso, de inferioridade, porque podem ficar com a impressão de que estão sempre aquém do que os seus pais gostariam. Tá? Gente, muitas vezes esse funcionamento ele não é muito racional e consciente, não. Às vezes ele passa ali em mensagens subliminares, assim, não são muito explícitas, né? Às vezes são emoções que estão presentes ali naquela família que não são muito claras, mas elas existem, né? E muitas vezes a gente só vai perceber isso num processo de terapia. Uma outra consequência também que a gente tem que pensar é que toda essa pressão dos pais, nessa expectativa que os pais superprotetores, né, criam em relação a seus filhos, porque seus filhos passam a ser o seu projeto de vida, né? Eu tô toda voltada para os meus filhos eles são o meu projeto de vida. Então eu gero uma expectativa muito grande. Muitas vezes são pais, por exemplo, que colocam seus filhos em zilhões de atividades educativas, acham que o filho sempre tem que estar sendo estimulado. Eu até brinco, gente, quem tem que ser criança que precisa ser muito estimulada são as crianças que têm algum déficit, né? Tem algum déficit, alguma deficiência, algum atraso, aí ela precisa ser estimulada. Mas as crianças normais, que têm um crescimento e o desenvolvimento que está ali naquela média, naquele padrão, não precisa desse excesso de estímulo. Isso pode ter um efeito contrário, né? Ao invés da criança ter um desempenho, uma performance maravilhosa, a criança pode começar a sofrer com ansiedade. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque os pais que super protegem também tendem a não tolerar muito o erro dos seus filhos, por mais paradoxal que isso possa parecer. Por quê? Porque você tem um esforço gigante para que tudo dê certo para aquele filho, tudo tem que dar certo, né? Eu me empenho naquilo, eu tô investida completamente afetivamente, toda a minha energia fica
voltada para aquele filho. E aí eu tenho dificuldade em aceitar as falhas dele. Do tipo, caramba, eu faço tudo por você e você não corresponde, você erra, você falha. E aí, obviamente, isso pode gerar crianças muito ansiosas, né? Muito ansiosas e com a autoestima baixa, né? Porque elas têm muito medo de falhar e decepcionar esses pais que estão sempre com um holofote em cima deles, né? Uma outra consequência, que as crianças super protegidas também podem se tornar muito autoexigentes, excessivamente autocríticas. Elas internalizam todo aquele discurso que muitas vezes é dos familiares, né? De, nossa, meu filho... Muitas vezes a gente não faz por mal, né? A gente fica excessivamente enaltecendo alguma característica daquela criança. Nossa, como ela é linda. Nossa, minha filha é linda. Ou, nossa, como minha filha é genial. E aí coloca aquele rótulo na criança e a criança se sente, entre aspas, tá, gente? É tudo no nível mais inconsciente. Mas ela se sente quase que obrigada a corresponder àquele rótulo e fica muito frustrada quando isso não acontece, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, porque de fato a educação superprotetora ela é muito nociva para essa família, né? Para os pais que ficam presos nessa relação, né? Que fazem da vida dos seus filhos o seu grande projeto de vida, só que são pessoas como outras, né? Como tudo que eu sempre falo, a gente não controla o outro, a gente não controla nem os nossos próprios filhos, a gente orienta, a gente conversa, mas controlar a gente não controla, né? E mesmo com toda a nossa super proteção, a gente não pode impedir que determinadas coisas aconteçam. E aí pode ser que isso se torne um problema muito maior, porque se a criança não aprende a lidar com as quedas da vida, né? Com as frustrações, quando essa frustração vier, porque vai vir, porque sempre vem, né? A vida não é esse útero maravilhoso que a gente cria para os nossos filhos, né? Eles vão encontrar desafios, vão encontrar pessoas que não satisfazem suas vontades, né? Vão ter decepções amorosas, vão se apaixonar e não vão ser correspondidos. Como qualquer pessoa, eles vão viver essas experiências, porém com poucos recursos internos para administrar. E esse é um grande problema, né? Porque a gente precisa aprender a se frustrar, precisa aprender a esperar, precisa aprender, boa noite, Lidiane, a não ser o tempo todo saciado nas nossas vontades, né? A gente precisa ter esse aprendizado, e se isso for de forma gradativa, né, se isso iniciar lá na infância, a criança que é pequena, que ela tem que aprender, que ela tem que esperar, que não vai ser imediatamente atendida, que na volta a mãe compra, que ela não vai comprar aquilo que ela quer o tempo todo, ela vai aprendendo a lidar com a frustração de uma maneira mais saudável, né? Porque senão ela pode virar um adulto pirracento, que não pode ouvir não, né? Que não aceita. Eu já ouvi muito adulto agindo igual criança, eu não aceito o término dessa relação. Tipo, você não tem que aceitar ou não, né? Assim, você não pode determinar que outras pessoas satisfaçam as suas vontades. A gente não controla tudo. Então, esse aprendizado, né, esse adulto que acaba não tendo recursos emocionais para lidar com situações de frustração, com não ser atendido, né, que ele não aprende isso quando é criança, ele vai aprender na marra na vida adulta e vai ser muito mais sofrido. Meu ex-marido, oi Beth, acaba sendo muito mais sofrido, né, porque vira uma criança mimada que não aceita com maturidade as adversidades da vida. Gente, todo mundo tem problemas, né? Todo mundo enfrenta situações que não estão do jeito que a gente gostaria, né? Eu falo, gente, o mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Não, o mundo não está aí para me satisfazer. Eu tenho que me adequar a esse mundo, não é o mundo que tem que se adequar a mim, né? E a gente tem ficado cada vez mais com essa coisa de criar filhos, né? Assim, o mundo tem que se adequar ao nosso filho. Se o meu filho tem um determinado hábito, eu vou lá na escola e quero que a escola mude para o meu filho poder realizar as coisas da forma dele. Claro, né, gente? Eu não estou dizendo de coisas inclusivas, óbvio que não, né? Não é isso, né? Obviamente, quando a gente tem alguma
criança com necessidades especiais, etc e tal, é outro papo, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de crianças normais, tá? Muito entre aspas. Criança não é normal, a palavra é, sei lá, de desenvolvimento padrão dentro do esperado, sei lá o quê. E os pais querem mover coisas, né? Mover o mundo pro mundo e ir se adaptando à criança, né? Como ir ensinando isso à criança, que ela não pode tudo? Minha filha me pede todos os brinquedos e roupas que vê. Não vai ter. Sabe como eu fazia com minhas filhas? Primeira coisa, né? E isso é uma coisa muito de americano que eu acho terrível. Não copiem. A gente, quando vai receber uma criança em casa, a gente adapta a casa inteira, né? Você tem casas que parecem um verdadeiro playground, né? É escorrega no meio da sala, é não sei o quê, é um monte de proteção de coisa, você não tem uma mesinha de centro, você não tem um vaso porque a criança pode derrubar, a mesa é cheia de proteção, é proteção na porta, é na gaveta. Gente, eu acho isso uma loucura. Desde que minha filha era pequena e ela aprendeu a andar, eu tinha uma mesa grande na sala de vidro. Eu não ia trocar a mesa porque minha filha estava ali. E aí eu mostrava para ela, filha, cuidado. Se você bater a cabeça aqui vai machucar. Eu nunca tirei nada do lugar. E elas nunca se acidentaram. Elas são geniais, são os anjos de ternura? Não. Aliás, já teve pequenas coisinhas, mas nada grave. Nunca quebraram coisas, prenderam o dedo de arrancar pedaço. Não, a gente vai ensinando a criança a se adaptar àquele espaço. Eu não vou transformar toda a casa que eu vivo para bem receber esta criança. É claro que a gente faz algumas adaptações, tem um quartinho da criança, tem uns cuidados, um cantinho de brincar, a gente vai adaptando na medida do possível. Agora começar a levantar tudo, né? Botar tudo pro alto, porque se a criança pegar ela vai quebrar, porque se a criança pegar ela vai engolir. Gente, não é assim, né? Isso é super proteger. A gente ensina, não é assim, a criança caiu no chão, chão feio, você machucou meu filho. Não é o chão que é feio, o chão está lá. E a criança caiu porque ela tropeçou. Então, assim, não é o mundo que tá errado e teu filho, um anjinho, né, ali, que é alecrim dourado, acabou se acidentando. Eu nunca fiz isso. E não só eu, né? Muita gente não faz do tipo, sofá bobo, o sofá machucou meu bebê. Nunca. Não, o sofá não é bobo, o sofá só existe, ele tá ali. O sofá é uma coisa que tá ali. E a criança é que tem que entender que aquela coisa está ali e ela precisa ter cuidado, né? Então a gente precisa ensinar essas coisas. A gente precisa mostrar para ela, não é o chão que é feio, é tipo, filha, presta mais atenção, o sofá tá ali. Você viu que o sofá tá ali? Né? Não é assim, sofá bobo, tava no caminho da minha filha. Gente, o sofá tá ali, o sofá não tem vida. Tua filha que tem que aprender a desviar. E é isso, são pequenas atitudes que a gente vai moldando desde muito pequenininho. Desde muito pequenininho ensinando. Claro, né? Você não vai deixar uma faca em cima da mesa e criança não mexe. Não é isso, né, gente? Vamos trabalhar aqui. Eu tô entendendo que vocês têm bom senso, que estão entendendo. Eu vou mostrar. Pô, minha casa tem sofá, tem mesa de centro, tem mesa de canto, tem vasinho, tem coisinha. Nunca se quebrou nada e eu nunca tirei nada do lugar. Mesmo quando elas eram pequenas. É sempre assim, cuidado. Você viu aquilo ali? Cuidado, filha, presta atenção, né? A gente orienta, ao invés de colocar um mundo todo adaptado para aquela criança entrar. Porque aí a tua criança corre o risco de achar que o mundo é sempre assim, muito protegido e que ela pode andar de qualquer maneira. E aí ela vai ter dificuldade em circular em ambientes diferentes daquele que ela está acostumada. Ela pode ir na casa de alguém e achar, ou de repente vai na casa de alguém e vê que tem um potinho ali mais acessível e já corre para pegar. Porque na casa dela ela não tem acesso. Então na casa dos outros ela vira aquele furacão que você não sabe como conter aquela criança. Então assim, a gente vai corrigindo, vai orientando. Dá trabalho? Dá. Gente, educar dá trabalho. Né? Educar dá trabalho, é isso. Ter filhos é trabalhoso. Claro. Né? É maravilhoso, mas tem esse trabalho que ele tem que ser feito, corrigir 200 vezes, né? A educação, ela é desgastante muitas vezes. Lidiane, ela tem 5 anos, me chama toda hora, quer que eu veja tudo, até detalhe de desenho animado.
Lidiane, ela, é isso, né? A criança, ela é egocêntrica de alguma forma, né? Isso aí faz parte do processo de desenvolvimento dela. Com 5 anos, ela acha que você tá ali o tempo todo disponível para ela e você precisa dizer que não, que você tá ocupada naquele momento, dá atenção, né? Separa um tempo para ela, sei lá, você tá na cozinha fazendo comida e ela te chama para ver um desenho. Filha, agora a mamãe tá fazendo comida, depois que eu terminar você me mostra. Né? E coisas assim, ela precisa aprender a esperar a vez dela. Isso também é muito importante. Tem criança que não deixa os pais conversarem, criança que toda hora interrompe. Gente, isso é insuportável. Eu falava sempre com minhas filhas quando elas eram menorzinhas, né? Tipo, tem uma roda de amigos, de adultos conversando, fala, calma, deixa ele terminar de falar. Não é assim, a criança interrompe e você fala. Tem pai e mãe que não consegue conversar com outras pessoas adultas, porque a criança tá ali o tempo todo. Ou fica ali, minha filha fazia isso quando ela era pequena. Mãe! Aí puxava meu rosto. Mãe! Né? O tempo todo. Ela queria que eu olhasse, assim. E eu falava, filha, não puxa, me fala o que que é, né? É natural. Penso que é por conta de que fui grudada nela desde que nasceu. Sim, com certeza, Lidiane. Tem esse... a criança, ela demanda, né? Ela quer os pais ali o tempo todo. Mas a gente precisa dar esse limite, né? A gente precisa conversar com ela precisa entender que você não pode estar disponível para ela 100% do tempo. Para evitar coisas em shopping, né? De que é isso e que é aquilo, e ela não entende, ela já tem 5 anos. Ela já tem condição de entender que ela não vai ganhar determinado brinquedo. Isso eu conversava também muito. Com 2 anos, uma vez minha filha deu um ataque no shopping. Ela tinha 2 anos e pouco. Mas ela deu um ataque. Gente do céu, ela queria alguma coisa numa loja de brinquedo, mas deu um ataque daqueles de sair assim, eu com ela no meu colo, ela com a mão nos meus peitos assim, uá! E eu segurando ela, suando, né, que você começa a suar frio de nervoso. Eu segurando ela com força e a gente foi embora. E ela não ganhou o que ela quis, óbvio, né? E lógico que depois que ela se acalmou, eu só segurei ela com firmeza no meu colo, porque ela tava me empurrando. E aí a gente foi embora e eu conversei com ela, falei, filha... Né? Ela ficou um tempão sem ir a shopping. Eu falei, enquanto você não tiver educação, você não vai de novo. Não é assim, né? Ela é assim, não me deixa conversar, me diz que não é pra falar com ninguém, também puxa meu rosto. Pois é, Lidiane, ela tá ficando mimada, né? Aquilo que a gente fala da criança mimada, que quer o tempo todo atenção, você precisa dar os limites. Ela só tem 5 anos, né? Você que é adulta madura que vai dar o limite. Criança não tem limite sozinha. A gente tem que dar o limite pra ela. E você precisa começar a enquadrar, mesmo que ela fique chateada, mesmo que ela fique birrenta. Ah, você não gosta de mim, você só quer conversar com a sua amiga. Não é isso, né? Você conversa com ela. Fala, filha, agora a mamãe tá conversando, depois eu vou estar com você. Espera a tua vez, né? Não dá, senão realmente... Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que eu fazia com minhas filhas nessa idade de 5 anos é fazer acordos. Tipo, olha só, a gente tá indo pro shopping, a gente hoje não vai comprar nada, a gente vai passear, vai almoçar fora, sei lá o que quer fazer no shopping. E sinceramente, eu acho que assim, shopping não é muito lugar para criança, apesar da gente ir demais. Só se for para almoçar, e tem área kids, ou pegar um cinema, né? Com essa idade, minhas filhas já adoravam cinema. Mas o shopping, ele é um convite para o consumo, né? A gente fica lá e aquelas lojas incríveis, às vezes ficam dando balão na porta da loja. Tem toda uma convocação para o consumo que é uma luta, né, para os pais. Então, às vezes, ir para o shopping só de bobeira pode ser uma grande cilada, né? E sempre antes de sair, eu sempre conversava. Nessa idade da tua filha, 5 anos, ela tem total condição de entender que vocês vão pro shopping almoçar e no cinema, sei lá o que não vão comprar nada. Dinheiro não dá em árvore, né? E a gente tem que entender que presente é uma coisa que a gente ganha em datas especiais, não o tempo todo, né? Beth, quando a mãe dá o limite, na casa do pai não tem nenhum. Faz o quê? Mata o pai? Beth, nesses casos é difícil, né? É difícil, você não tem como interferir no que o pai faz na casa dele. A gente não tem esse controle. Pais separados, né, tem muito essa dificuldade na educação dos filhos. Quando os pais não são alinhados, aí é aquilo, né? Na casa do seu pai, ah, mas o meu pai deixa, mas na casa dele você faz, na minha não. Né? Você começa a dar os limites dentro da sua casa. Para a criança no início pode ser um pouco confuso, mas com o tempo ele vai ter clareza do que ele pode e onde ele pode.
né? Não é porque o pai deixa que você vai deixar, e também não tem como você interferir no que acontece lá na casa do pai dele. Você não tá lá para saber. E também eu acho que não cabe, né? Você ficar, claro que você pode orientar, do tipo, olha, hoje meu filho fez uma besteira na escola, ele tá de castigo, eu te peço para que mantenha esse castigo, ou qualquer coisa assim, né? Agora, garantias de que esse pai vai seguir o que você tá falando, não tem. Então, é focar na tua educação na tua casa, e o que ele faz na casa do pai dele, a gente não tem muito controle. É só conversar, fala na casa da mamãe, a regra é de um jeito. Se na casa do papai é de outro, quando estiver na casa do papai, você faz o que ele deixa. Aqui não, né? Mas é difícil mesmo. Catarina, quando eu era pequena, me diziam que tinham que respeitar os mais velhos e saber esperar a minha vez. Hoje parece que os pais vivem em função das vontades da criança. Exatamente, Catarina. Eu lembro, aliás, antes, né, não na minha geração, mas na geração dos meus avós, as crianças nem comiam na mesa com seus pais. Criança comia antes, comia na cozinha, enquanto os pais comiam na mesa, né? Então hoje em dia não, é Nossa Senhora, né? É tipo, Vossa Majestade o bebê, Vossa Majestade a criança determina. Ela é a primeira, né? Na minha casa, o meu pai era primeiro servido, depois a gente. O que também era um exagero, enfim. Mas hoje em dia é uma coisa ao contrário, né? Tudo é em torno da criança. O que a criança come, o que ela quer, de que jeito que ela quer, né? E a família toda gira em torno disso, né? Que é um grande erro. A criança não pode ser a pessoa responsável. Eu já vi criança de 5, 6 anos, os pais perguntando assim: para onde você quer viajar nas férias? Você prefere ir para não sei aonde ou para não sei aonde? Gente, a criança tem 5 anos. O que ela sabe para determinar para onde vai ser, para que lugar que ela vai das férias? Isso não é uma decisão que cabe a uma criança de 5 anos de idade. Cabe aos pais avaliarem uma programação que seja interessante também para os seus filhos, porque se você quiser, sei lá, não, eu vou para a Europa com meu filho de 5 anos fazer um tour no museu. A chance de ter estresse é 90%, né? Porque são programas que não são adequados para criança. Ou até são, dependendo do lugar, dependendo do museu, enfim. Você tem que adequar o programa que você está fazendo para ter momentos de diversão para o teu filho e momentos de diversão para os pais. Não dá para ser só uma coisa ou só outra, porque senão vai dar problema, né? Aí ele quer morar com o pai, tá me odiando. Isso é fase, isso é fase. Tenha paciência, né? Mantenha a sua linha, continua conversando, explica a importância, por que não, por que sim, né? Vai com paciência, que com o tempo ele vai perceber. Criança é esperta, né? Ela vai crescendo e vai percebendo também, né? Que não é bem assim, né? Amar é dar limite também, né? Lidiane, super protejo ela, morro de medo dos abusadores, não confio em deixar com ninguém, sempre fico pensando que alguém pode maltratar, pode ser ansiedade minha? Com certeza, Lidiane, é claro que existem coisas no mundo, mas a gente não pode ficar paranoico com isso e ficar numa loucura de não poder fazer nada, de querer estar o tempo todo com a criança, né? Nessa idade, por exemplo, minha filha foi de creche, né, até os 5 anos, com 5 anos ela foi para uma escola grande. E aí eu sempre explicava para ela: filha, você vai no banheiro, só você bota a mão na sua pepeca. Ninguém bota a mão, você já é uma mocinha, você se limpa, né? Você toma cuidado, porque na creche tem as tias lá, né, as auxiliares que cuidam, né, que trocavam fralda, que mexiam ali e tal. Agora na escola não, né? A escola é diferente. Então a gente orienta, né, na sua parte íntima. Eu lembro que minha filha falava bem assim: mãe, na minha parte íntima ninguém mexe. Não, ninguém mexe, né? É sua, ninguém tem que mexer e etc, né? Só a mamãe ou só o papai e tal. Como se ensinando ela sobre abusadores? Desse jeito que eu tô falando, Lidiane, explicando, né? Explicando pra ela que ninguém mexe nas partes dela, que só a mamãe ou o papai, sei lá quem são as pessoas que costumam cuidar dela, dar banho, etc. Que ninguém tem que mexer, que se alguém mexer tem que te falar, que nas partes íntimas ninguém mexe, para não deixar ficar, né? A gente vai orientando. Não vai falar, óbvio, claramente, né, de que porque tem abusador, tem não sei o quê, porque isso é muito assustador para ela e talvez ela nem entenda do que se trata. Mas de uma maneira mais tranquila e que seja adequada para a idade dela, né? Ninguém tem que mexer na pepeca dela, por exemplo, ninguém mexe no bumbum dela, só a mamãe, né? Então, assim, a criança vai aos pouquinhos
ela vai entendendo. Na medida que ela for crescendo, você vai trazendo mais informações a esse respeito, mas não precisa ser muito clara, não, né? Excessivamente clara, né? No sentido de que, tem pessoas, tem homens que pegam, tem mulheres, não. Eu acho que é só deixando claro isso, que ninguém mexe. E que se alguém mexer, ela precisa contar pra mamãe, que a gente tem que cuidar do nosso corpinho, só a gente que mexe, coisas assim, né? Que pode dar bichinho, aí você vai adequando pra não ser uma coisa assim tão esquisita pra ela, né? E você, Lidiane, precisa trabalhar as suas inseguranças, né? Os seus medos, porque cada fase é um medo diferente, né? Quando tiver adolescente, você vai ficar apavorada, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu deixei minha filha adolescente agora no shopping e vou pegar ela 10h30, ela tá lá com as amigas no aniversário. Pra vocês terem uma ideia, foi semana passada que minha filha foi no shopping, há de 13 anos. E ela é grandona, ela tem 1,70 m quase. Já é uma moça, assim, né? Mas só tem tamanho. E aí ela foi pro shopping, aí tava lá na Starbucks com a amiga e tal, aí um coroa, ela me mandou mensagem, né? Um velho, como ela disse, um coroa de uns 50 e poucos anos, ficou mexendo com ela e com a amiga. Ficou psiu, porque no Starbucks que ela tava, é tipo 2 andares, né? Em cima é tipo um mezanino, e o cara via ela lá de cima e ficou mexendo. Ficou dando tchauzinho. Depois começou a tacar bolinha nela. Tava mexendo com ela, assediando ela. Aí ela imediatamente percebeu, porque ela é muito esperta, ela é bem madura pra idade. Aí ela saiu e me mandou mensagem: mãe, tem um velho aqui mexendo comigo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: filha, se ele continuar mexendo com você, você chama segurança do shopping. Você tá dentro de um shopping, tem segurança. E aí, no fim, ela viu de novo o cara lá e o cara tava mexendo com uma outra adolescente, sei lá. Aí eu falei: chama segurança. Aí ela chamou o segurança falou: você tem que ver isso na Starbucks, que eu não posso entrar, não sei o que lá. Enfim, ela tomou as atitudes, ela falou com o segurança falou com o cara do Starbucks, o cara do Starbucks falou com o tal do cara lá, que obviamente negou, disse que não estava fazendo nada, mas já passou o recado e o cara deu sossego. Então, assim, a vontade que tem é de ir lá buscar, né? Meu marido até me mandou uma mensagem: você não vai pegar ela no shopping? Eu falei: não, ela já reagiu bem, ela não é boba, ela tá num lugar que é seguro, tem segurança, né? Ela já conversou, ela tomou as atitudes que ela tinha que tomar, não é... Eu não vou sair correndo, você nunca mais vai a shopping sozinha. Claro que não. A gente precisa orientar. Gente do céu, voltei, pulou desse negócio aqui, do tripé. Então a gente precisa orientar os nossos filhos para que eles tenham maturidade para lidar com a situação, né? E não se deixar levar, né? Imagina se um cara desse falar: deixa que eu pago o teu lanche, uma coisa assim. Minha filha não é boba, ela jamais aceitaria, porque ela é bem orientada, né? Então a gente privar ela de sair vai resolver? Não, não vai. Né? Ela precisa sair, ela precisa aprender a se virar minimamente dentro de um cenário seguro. Eu não deixo ela sozinha em determinados lugares. Ali eu deixo porque é um shopping próximo da minha casa, que é cheio de adolescentes, que é o único programa que eles gostam de fazer, né? Cidade grande. Ela aqui não tem uma praça que ela possa ficar assim à noite, não tem condição, né? Então, enfim, a gente tem que ir orientando, às vezes segurando os nossos medos, né, para que eles se desenvolvam. A partir dos problemas que a pessoa enfrenta, ela se desenvolve, né? De uma próxima vez, ela já teve esse aprendizado, ela já percebeu que o cara estava de malícia com ela não é boba. E ela vai aprendendo a partir dessas experiências dela. Melhor do que ela não passar por nada disso, ficar ali criada numa bolha e que eu fique com ela o tempo todo no shopping. Aí ela nunca vai passar por isso. Aí quando ela tiver 20 anos de idade, ela vai pela primeira vez ter que lidar com alguma situação, e aí talvez ela se saia muito pior e seja muito mais traumático, né? Sindri, os medos são mais meus. Às vezes penso nela adolescente. Pois é. E cada fase vai ser um negócio, gente. Aí quando é criança a gente tem aqueles medos da infância, aí quando é adolescente os medos da adolescência, aí quando tiver um pouco mais adulta, ai meu Deus, ela tá dirigindo, será que ela bebeu? A gente vai estar sempre preocupada. E a gente precisa lidar com isso, porque isso é um problema que é nosso, não é deles. Eu não posso privar minhas filhas de viverem. A gente não deve fazer isso. Igual...
Tem que dar ferramentas para que eles consigam vencer esses obstáculos. Exatamente, Catarina. Porque aos poucos, né, a gente vai dando recursos emocionais, vai ensinando, né, a pessoa vai pegando aquele traquejo, vai aprendendo a lidar com as situações. Eu não posso estar onipresente, eu não posso estar, nenhum de nós pode estar, né, o tempo todo presente na vida dos nossos filhos. Eles precisam aprender a um mínimo, né, de fazer um mínimo, ter um mínimo de autonomia e independência emocional, né? Claro que ela me ligou imediatamente, eu achei ótimo, ela tem que me ligar, lógico, né? E aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? E aí dei as orientações e ela fez o que tinha que fazer. Então, é isso. A gente não tem como privar o tempo todo, não tem e não deve, porque a gente aprende com o erro. Não pretendo ter outros filhos e todo mundo fala que vou sufocar ela porque filho único sofre. É verdade. É uma geração de filhos únicos, que o filho vira, é o que eu estava dizendo, né? O nosso filho vira o nosso grande projeto de vida. Né? Eu quero que meu filho seja perfeito, que nada aconteça. Aí eu me esforço ao máximo, aí vira uma coisa, uma pressão, né? Uma relação simbiótica. A criança ela tem que ter autonomia, ela tem que aprender a se virar sozinha, ela tem que aprender a ficar no tédio. Gente, o tédio é importante. A criança que fica entediada, ela começa a criar soluções, né? Ela começa a exercitar a criatividade. A gente hoje não sabe ficar entediado, né? Antigamente a criança entediada, né? Tipo, tô aqui, não tem nada o que fazer. Daqui a pouco ela criava alguma coisa, às vezes brincando com o próprio dedinho, às vezes criando brincadeiras, né? Hoje em dia é um super estímulo, né, de tela o tempo todo, né? A criança não pode ficar 5 minutos entediada que a gente já dá alguma coisa para ela se distrair. E ela precisa aprender a lidar com o tédio de vez em quando, a ficar parada, né? O tédio, ele é um momento de criatividade bastante importante, né? Aquele momento que a gente começa a buscar soluções criativas para as coisas. Eu tô aqui entediada, não tem o que fazer, o que eu posso fazer? E aí a gente começa a criar, sei lá, fazer da almofada aqui da sala um boneco, né? Começa a dar margem para nossa imaginação se desenvolver e ampliar e criar. A gente vai no nosso mundo da imaginação, né? Beth, foi através do tédio que descobri meu dom em desenhar. Nunca fiz curso, fui rabiscar o papel para sair do tédio. Excelente, Beth. É isso. É nesse momento que a gente aprende, né, a ter uma imaginação rica, assim, né? E descobrir talentos também, né? Que você é muito talentosa desenhando, muito. Lidiane, mas que dá vontade de guardar no potinho, né? De tanto que a gente ama. Mas descobrir que o verdadeiro amor liberta, dá asas. Exatamente, Lidiane. E a gente fica muito feliz com a felicidade dos nossos filhos. E se a gente super proteger demais, se a gente privar ele de tudo, ele não vai ser tão feliz. E a gente vai ficar muito mais triste com isso, né? Oi, Glória. Meus pais me deram muita liberdade. Dei liberdade também para os filhos, não na mesma medida. Tentava protegê-los e eles não aceitam. Que bom, né? Eu acho que é uma forma saudável deles lidarem com isso também. Às vezes é isso, né? Os próprios filhos dão os limites, né? Quando eles percebem, ainda mais se for na adolescência, né? Eles próprios começam a dar um chega pra lá, eles vão mostrando, né, que eles são capazes. E é isso, gente, quando a gente faz muito pelos nossos filhos, a gente impede que eles façam por eles. E aí eles podem ter a sensação de incapacidade, né? Eles podem achar que eles não são capazes, porque a gente sempre vai e toma a frente. Não, deixa que eu faça isso pra você. Não, deixa que eu resolvo isso aqui. E aí a criança, o adolescente, nunca desenvolve aquela capacidade. Ele começa a achar que ele é incapaz. Nossa, minha mãe faz tudo tão bem, eu acho que eu não sei fazer nada, né? E aí vira esses adultos. Eu tenho visto, né? A gente já se fala hoje numa adolescência estendida, né? Fala hoje em adolescência até 24 anos, mas pela maturidade emocional, de fato, tá realmente estendida. Fabiola, boa noite. Como lidar com um filho que ficou de recuperação em uma matéria, emocionalmente, eu e ele? Como ajudá-lo a lidar com isso se ele não conseguir passar de ano? Ele tem 13 anos. Mas é uma matéria só? Será que é tão difícil assim ele passar? É apoiar, né? Eu acho que nesse momento não adianta julgar, você não estudou nada, isso não vai resolver nada, só vai deixar ele derrotado. E também não adianta passar à frente dele e falar, filho, você consegue, vamos estudar, né? Se for o caso, eu até colocaria uma professora particular, alguma coisa assim,
e tenta dar o seu melhor, né? Isso que é importante, que você veja que ele está buscando o melhor. Porque o pior que eu acho, gente, é criança, adolescente, né? Principalmente adolescente, que tá em vias de perder o ano e não tá nem aí. Isso eu acho preocupante, né? Aquele adolescente que não tá nem aí, tipo, dane-se eu perder de ano, tô nem aí. Né? E aí sim, né, essa falta de engajamento. Agora, se ele ficar meio triste, meio arrasado, eu acho ótimo, porque da próxima vez ele vai lembrar disso. Né? Essa é a consequência dele não ter estudado o que deveria. Né? Toda atitude tem consequência, ele está pagando a dele agora. Não, ele tem que passar por isso. Ele precisa passar por isso, tem que se dedicar. Ele quer passar? Então é estudar, estudar e estudar. Se não der, levanta a cabeça e faz um ano de novo. Gente, no fim, ninguém morre porque perde um ano, não. Né? Eu acho que às vezes a criança, o adolescente não tem maturidade, né? Às vezes dependendo da matéria, né? Dependendo da forma como ele tá, né? Nas outras matérias e tudo, pode ser que ele tenha que ele esteja muito aquém, né? E aí ele às vezes passa de ano arrastado, mas chega no outro ano sem a bagagem que ele deveria ter. Então, assim, vai com calma, acalma o seu coração, né? Se você estiver muito angustiada, você não tem como acalmar ele, né? Acalma o seu coração como mãe. Ele tem 13 anos, está na adolescência, é assim mesmo, é o primeiro de outros desafios que ele vai ter, né? Se ele não quer passar por isso de novo, e aí vale a lição, né? Dele não deixar a situação desandar tanto assim, né? Perder o ano ou ficar em recuperação não é o problema de uma prova, é o problema de um ano inteiro que não foi bem cursado, seja por qual motivo for, né? Então é força, né? É força, estudar, se dedicar e enfim, apoia ele nesse momento, né? Tipo, filho, não tem jeito, né? Agora vamos estudar, vamos tentar fazer o melhor e foco nisso. Depois, com o resultado, aí vocês pensam nas consequências, né? Não adianta antecipar isso agora, né? Pra ele não ficar mais ansioso, né? De ser tudo ou nada. Catarina, será que você não está seguindo exemplo? Lidiane, será que você não está seguindo exemplo? Tenho muito orgulho desse jeito dele. Sim, Glória, com certeza. Cristina, sempre protegi minha filha de 20 anos. Hoje ela sempre que arruma um serviço, ela fica segura, tem crise de ansiedade, faz tratamento com psiquiatra e psicólogo. Pois é, Cristina, pais superprotetores, adultos inseguros. Grande verdade. Catarina, pelo de sua mãe, me lembro noutra live de dizer que ela te sufocava muito. Ei, Catarina, que memória boa, você é psicóloga? Você acompanhou, você lembrou da história da Lidiane? Sim, talvez eu traga isso na bagagem, com certeza, Lidiane. Interessante o link que a Catarina fez, né? Ela lembrou de uma coisa que você falou numa outra live e linkou com o que você está falando agora. Com certeza a gente carrega modelos, né? E muitas vezes a gente repete sem perceber. Isso que é incrível, né? A gente reproduz sem se dar conta. Por isso que é importante sempre, né, que eu falo do autoconhecimento, da terapia, para a gente não reproduzir os modelos, né, que tanto fizeram mal pra gente. Fabíola, ele é bastante estudioso, só não conseguiu na matemática porque não compreende algumas coisas. Agora ele tem buscado recuperar, estudando mais focado. Agradeço por suas dicas. É isso, né? E força pra ele, né? Não exige demais. Se ele é estudioso, ninguém é bom em tudo, né? Matemática é o meu ponto fraco, sempre foi também. Então, assim, fala, filho, ninguém é bom em tudo. Se matemática é uma dificuldade maior para ele, talvez seja o caso de pensar numa professora particular ou em alguém que possa explicar, porque matemática é desafiador mesmo, né? É um tipo de raciocínio que pega muita gente. Então, realmente, às vezes precisa de uma forcinha extra. E boa sorte para ele, vai dar tudo certo. Se ele é um menino estudioso, vai dar tudo certo, sim. Catarina, que nós estávamos muito participativas nessa live e me lembrei. Que bom, Catarina, adorei. Mas não sou psicóloga, sou engenheira informática. Que legal, mas você tem uma sensibilidade, né? Uma escuta interessante, isso é bom. E eu falo isso já puxando por um outro assunto, né? Eu sempre falo, gente, não é só psicólogo que é capaz de ouvir o outro, não. Né? Isso é uma capacidade humana. É lógico que a gente tem estudo e tem técnicas para fazer isso de uma maneira mais interessante. Mas tem pessoas que são sensíveis, né? E que elas podem sim estar atentas, por exemplo, numa roda de amigos, você tem uma amiga que não está muito bem, você de repente tem uma percepção um pouco mais apurada, que bom, né? Usa isso, eu acho que isso é muito bom nas relações.
A gente hoje em dia também tudo muito patologiza tudo, né? Tudo é muito patológico. Então é importante que a gente entenda que ter uma escuta, ter uma acolhida, isso aí não é papel só de profissional, não. Isso é papel de gente, né? Isso é do ser humano. A gente pode fazer isso pelo outro. Catarina, foi uma live maravilhosa. Queria muito que a Adri fizesse outra live daquele tema. Gente, eu nem lembro, porque é muita coisa. Agradeço muito a você por clarear. Que bom, Fabiola. Ele vai dar tudo certo. Fica em paz. Acalma teu coração. Ele vai conseguir, sim. É porque realmente matemática é mais difícil. Eu acho. Mas tem gente que tem dificuldade com português também, física. Enfim, gente, ninguém é bom em tudo mesmo. Isso aí é da vida, né? A gente tem habilidades para algumas coisas e tem menos habilidade para outras. Isso tá tudo bem. É só a gente ter mais cuidado, né? A gente tem que, de repente, dar uma investida maior naquilo que é mais difícil, né? Pra não sofrer tanto, tadinho. Se ele é estudioso, ele deve estar triste, né? Bom, gente, eu acho que já tá dando o nosso tempo, já vai dar 9 horas, já conversamos bastante. Eu adoro conversar sobre educação, sobre filhos. Eu sei que não é muito foco aqui, porque aqui no Instagram a gente fala muito de ansiedade, né, dessas questões, mas educação de filho é uma coisa que envolve muita ansiedade hoje em dia, muita ansiedade. Os pais não sabem mais o que fazer com seus próprios filhos, né? E é uma geração, imagina esses filhos super protegidos quando se tornarem pais. Né, como é que vai ser isso, né? Porque é uma dificuldade muito grande, é uma inabilidade emocional, a gente não consegue lidar, gerir as nossas emoções. A gente precisa aprender, né, a gerir as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções, e a gente começa a aprender isso lá de quando é pequenininho. Né? Aprende a esperar, aprende a se frustrar, aprende que não é o centro do universo, né? Que sua mãe te ama muito, mas ela também tem amigos, ela tem outros interesses na vida dela. E para vocês terem uma ideia, quando minha filha era muito pequenininha, principalmente a Sofia, ela chorava muito quando eu ia trabalhar. Devia ter 2 aninhos e chorava. Por que você tem que trabalhar? Era um drama, né, tadinha? Como toda criança. Aquela dor da separação, né? E eu sempre falava pra ela, filha, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe gosta de trabalhar. Trabalhar é bom. Trabalhar não é um sacrifício, não é uma coisa que tá me tirando dela. Trabalhar é importante pra mim também. A mamãe te ama, a mãe só vai trabalhar e volta. E ela aprendeu a lidar com isso. Eu acho que a pior coisa que se faz, por exemplo, com uma criança de 2 anos de idade é a mãe ir embora escondida. Né? Do tipo, a babá distrai, o pai distrai, sei lá, alguém distrai, bilu, 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 e a mãe, ó, sai escondida. Gente, nunca façam isso. Por quê? Porque você gera na criança uma insegurança absoluta. Ela nunca sabe a hora que você vai desaparecer. Né? E eu não desaparecia, às vezes eu ia embora com ela dando tchau e ela grudadinha na perna. Filha, fica aí, tá tudo bem, a mamãe só vai trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar tanto? A mamãe gosta de trabalhar, a mamãe é psicóloga, a mamãe ajuda pessoas. Eu quantas vezes expliquei isso pra ela? E ela acabou assimilando, né? Teve os momentos de choro, de chororô, de choramingar, mas tudo bem, passa. Né? E hoje eu tenho certeza que eu sou um grande exemplo para elas, de mulher que trabalha, né? Elas pensam nisso de um dia crescer e trabalhar e ter a própria profissão e ser bem-sucedida e dedicada e etc. Então a gente tem que pensar nisso também, né? A forma como a gente lida com isso, né? Se eu me sinto errada por estar trabalhando, provavelmente eu vou passar isso para os meus filhos. Se eu me sinto culpada porque eu tenho uma vida fora, que não é só a maternidade é maravilhosa, mas eu tenho outras coisas na vida. E eu acho importante que todos tenham, né? Nada na vida pode ser tudo. Eu não posso... Meu marido é tudo pra mim. Aí um dia ele me dá um pé na bunda, acabou minha vida. Ou meus filhos são tudo pra mim. Um dia meus filhos saem de casa, acabou minha vida. Não, né? A gente tem que diversificar os nossos interesses. Tem meu casamento, que é muito bom, que eu sempre fiz questão de preservar minhas saídas com meu marido. Tem minhas filhas, que são a razão da minha vida. Tem meu trabalho, tem meus amigos. E é isso que eu acho que vai deixando a gente mais leve, mais enriquecido e menos tudo ou nada na vida. Isso é importante, tá bom? Adorei, que bom, Beth. Lidiane, Dri, sobre a importância de cortar o cordão umbilical. Tá bom, Lidiane, eu lembro. Glória, obrigada, Adriana, querida. Muito bom ver você feliz na sua profissão e com esse crescimento bárbaro. Você me ajudou e me ajuda muito. Que bom, Glória. Que bom que você apareceu aqui hoje. Obrigada, tá bom? Gente, então é isso. Hoje a nossa live teve pouquinha gente, né? Normalmente a gente tem muita gente, mas não importa, né? Eu acho que se a gente pode ajudar uma pessoa, 2, já fez muito,
né? Isso é muito importante. Eu vou salvar essa live e vou botar lá no canal do YouTube, porque eu acho que o IGTV já tem muito vídeo, enfim, e vai ficar lá no canal, quem quiser, depois é só acessar. Eu deixo o link nos stories, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite e até a próxima semana. Eu acredito que na quarta-feira que vem eu ainda consiga fazer live, mas eu falo aqui com vocês, tá bom? Lembro sempre a sua frase, tudo não terás. Grande verdade, Lidiane, tudo não terás mesmo. Então tá, gente, um beijo pra vocês, uma boa noite e a gente se fala. Beijo.